Olá, geralmente me chamam de Kill e talvez eu tenha descoberto o motivo. Eu li ali o nome do meu canal e pensei, talvez tenha algo a ver. Posso dar certeza? Não, mas eu desconfio. E bom, eu tô com um vídeo aberto aqui bem interessante. É um vídeo do canal Arquivo Obscuro chamado Vídeos Perturbadores de Exploração de Cavernas. Ou seja, vamos explorar uma caverna? Vamos. Tamo aqui pra isso. Um videozinho tranquilo pra gente fechar a noite com chave de ouro. Sem mais, sem menos, play. Action Adventure Twins é um canal no YouTube dos irmãos Olha. James e Edward. A dupla vem explorando cavernas perigosas e postando suas aventuras na plataforma desde o começo de 2020. Mesmo com alguma experiência no assunto, um deles quase perdeu a vida no final de 2022. Em Caralho. janeiro daquele ano, os dois decidiram explorar uma famosa caverna chamada Patty Jones, que fica na Geórgia. Eles já haviam explorado antes algumas partes dessa caverna que mais parece um labirinto, inclusive encontrando uma cachoeira subterrânea em uma de suas expedições. Você tá maluco? Se isso aí despenca, irmão, é uma só. Para resumir a coisa, Precisa nem despencar por completo. Caiu uma rochazinha ali, já era. eles se sentiam bem confiantes nas suas habilidades e conhecimentos dessa caverna em específico. No entanto, ao contrário das suas aventuras anteriores, dessa vez eles optaram por explorar uma das partes mais difíceis do Nossa, sistema. cara, que loucura, Essa velho. rota foi apelidada de Nervous Breakdown, ou colapso nervoso em português, por conta da sensação Cara, imagina morrer esmagado. transmitida às Aí, pessoas que passam por ali. As impossível. coisas começaram conforme o esperado, com a dupla passando pela apertada e claustrofóbica entrada para poder alcançar a primeira área aberta da tal caverna. Um escorregão é o suficiente. Um. Você é louco, mano. Precisa gostar muito disso aí. Whoa, entrance room. Entretanto, não demorou muito para a caverna começar a se fechar novamente, forçando os dois a se apertarem para passar pelas pequenas Ah, tá, eu achei que tava acontecendo em tempo real. aberturas. Caralho. Se Mas fechar. isso era só o começo. Depois de cerca de 25 minutos rastejando por espaços incrivelmente apertados, eles chegaram no primeiro grande obstáculo. Uma sala cheia de lama, com uma queda profunda e escura no meio. Cara, como assim? Eles nunca tinham entrado aí? Eles tiveram que caminhar cuidadosamente ao redor dessa fenda para progredir. Apenas um escorregão, e eles poderiam cair dentro dessa fissura estreita, provavelmente resultando num ferimento grave. Julgando o Mas ambiente é em alto? volta desse buraco e o tempo para um possível resgate chegar até aqui, eu julgo que seria praticamente impossível retirar alguém do fundo desse lugar. Depois de conseguirem passar por este desafio, eles Caralho, finalmente chegaram na entrada do tal colapso nervoso. Agora, infelizmente para eles, as coisas não estavam muito boas. Toda a área ao redor dessa entrada aparentemente colapsou há algum tempo atrás, tornando assim muito difícil entender qual o caminho correto a seguir. Cara, Depois de procurar por alguns minutos, tá o maluco. Edward finalmente conseguiu encontrar a real entrada do local e chegou a ficar animado para entrar. Ele genuinamente Caralho, pra quê, irmão? Pra quê? É só pedra. Pedra e morcego. não podia esperar para descobrir tudo o que havia lá dentro. Se tivesse um pote do tesouro no final, dava pra entender, mas não tem nada lá. E assim iniciou a sua descida, deixando seu irmão para É trás só pela resenha. no caso de algo ruim acontecer. Agora, o que ele não percebeu é que essa seria uma das piores decisões da sua vida, porque depois de descer alguns minutos, ele chamou pelo seu irmão algumas vezes, mas não obteve resposta. Como assim? I found a rope. Não respondeu? I don't hear James anymore. Caralho! Eu juro que eu ia... Nossa, James!
Eu ia brincar aqui com você e falar, Hey, James! E o nome do cara é James mesmo. Uh-oh. O Edward agora estava Caralho. perdido numa parte completamente desconhecida da caverna e sem nenhuma maneira de se comunicar com seu irmão. Num primeiro momento, ele tentou permanecer calmo e continuou tentando retornar na esperança de encontrar seu irmão James. No entanto, depois de ficarem separados Provavelmente ele falou o nome dos rapazes no início do vídeo, mas eu não lembro, cara, eu não peguei. por mais de 30 minutos, a ficha começou a cair. Ele sabia que entrar em pânico é uma das maneiras mais rápidas de deixar uma situação ruim ainda pior, mas a essa altura ele simplesmente não conseguia mais se controlar, com um sentimento horrível crescendo cada vez mais no seu peito. James! James! Ô, James! James! It's been like 30 minutes since I last saw him. James? I don't even know where I'm at. I tried to go back to the last place I saw him. And everything just looks the same. It's just Caralho, mano. Não, a isso jumble é maze. amedrontador. Essa é a palavra certa. Amedrontador. We should have never split up. A pessoa tá num local Depois de cheio de chamar pelo rocha. James inúmeras vezes, apenas para ouvir o silêncio, ele decidiu tentar refazer os seus passos novamente e tentar achar o caminho de volta. Tá maluco. Infelizmente, ele subestimou as dificuldades daquele labirinto de pedras que ele entrou tão animado. Caralho, mas cadê o James? Todas as direções pareciam as mesmas, com as passagens apertadas e tortas, tornando impossível entender de onde originalmente ele veio. Meu Deus, E não a marcaram. situação Ah, marcaram, ia ó. se tornando pior a cada passo que ele dava. Estão Uma marcando o vez que, local. se ele fosse pelo caminho errado, ele poderia facilmente se enfiar no local estreito demais para dar a volta. Cara, o problema não é nem esse. O problema são essas rochas colapsarem. E é claro que em algum momento isso vai acontecer, cedo ou tarde. O problema é acontecer ali ao vivo. Como eu falei, imagina você morrer esmagado por rochas. Ou então, outra coisa bizarra que pode acontecer também é você tá lá dentro, explorando, e a entrada do local colapsar. Você ficar preso lá dentro. Cara, são tantas possibilidades de dar merda. Não vale a pena, irmão. James, continua na edição. Vai pra essas montanhas, não. Fora o fato de que seria Vai não. praticamente impossível seu irmão encontrá-lo no meio desse labirinto caso ele tivesse uma queda e desmaiasse. Mesmo que ele não se ferisse, pelas imagens, podemos facilmente determinar que ele poderia passar horas e mais horas vagando perdido, até que seu corpo eventualmente cedesse à exaustão, deixando assim um cadáver no fundo daquela caverna fria. Cara, imagina você entra e realmente tem um cadáver. Felizmente, esse não Isso. foi o final da história. Depois de Bom que ele já garante um loot, né? andar em círculos por mais de 1 hora, por pura sorte, o Edward encontrou um simples pedaço de fita, o qual ele reconheceu na sua descida. Oh, Oh, o the James. tape. Yeah. Okay, this tape looks familiar. Oh, yeah. This has got to be the way. James? I'm getting close. James! Jamie? Still nothing. Essa pista inesperada acabou sendo crucial para o seu retorno. Aquele simples objeto o ajudou a recuperar a sua confiança e o senso de direção. Finalmente, ele ouviu o melhor som que poderia ouvir naquele momento. Steve! James! Oh. You're over here? Oh. Dude, O que aconteceu? this place is a maze, man. Oh, hey, I see your light. Dude. I thought we were never gonna see each other. Dude, I know. Nossa, achei que ele tava desmaiado. Os dois resolveram permanecer juntos pelo resto da expedição
e saíram da caverna sem maiores ferimentos. Eles continuam explorando cavernas e postando vídeos no YouTube, mas agora com bem mais cautela. Pessoal, uma atenção muito rápida aqui. Hoje em dia, todo mundo já percebeu o quanto as apostas online cresceram. E junto com esse crescimento apareceram inúmeras plataformas irregulares, bets que operam fora das normas legais e que não oferecem a transparência exigida pelas leis do nosso país. É importante deixar claro, existem dois tipos de bets, as ilegais e as plataformas devidamente regulamentadas, as que possuem sede aqui no Brasil, as que aceitam fiscalização constante e que são acompanhadas pelos órgãos responsáveis como o SPA, por exemplo. Se você é maior de 18 anos e curte apostar, cuidado com promessas fáceis. Não acredite em papo de dinheiro garantido, nem em quem diz que o sistema tá bugado ou que é investimento. Isso não existe. Inclusive, quem faz esse tipo de divulgação tá cometendo crime. Prefira se divertir em plataformas que seguem todas as regras brasileiras, como por exemplo a Blaze, e só reforçando alguns pontos importantes. 1. Cada experiência é individual e depende exclusivamente de sorte e não habilidade. 2. Sempre leia as regras e os riscos antes de jogar, para saber exatamente no que você tá entrando. 3. Não mistura as coisas, isso não é renda extra. O valor colocado na plataforma deve ser visto apenas como entretenimento. E 4. Defina limites de tempo e dinheiro antes de apostar. Combinado? Porque jogo consciente é a regra da casa, pessoal. E hoje eu vou jogar o Fortune Double. Fala pessoal, beleza? Estou aqui no Fortune Double e como funciona esse game? É muito simples. Primeiramente você escolhe uma cor, certo? Eu vou escolher essa aqui. E se a roleta parar na cor que você escolheu, você ganha. Se parar numa diferente, você perde. Muito simples de entender, tá? Vamos torcer, vamos torcer. Eu não acredito, eu não acredito. Não, definitivamente eu não acredito. Não, é muito difícil de cair no meio. Ó, só olhar no histórico. Difícil pra caramba. Bom, já que as coisas estão dando certo, né? Eu vou mais um. Agora, se der certo, eu zerei o game, cara. Bom, se cair de novo, zerei o game. Ah, passou longe. Bom, é isso. Vou parar por aqui. Para se cadastrar na Blaze é bem simples. É só clicar no link que eu disponibilizei na descrição do vídeo. E nunca se esqueçam, a plataforma é para maiores de 18 anos. Blaze, jogue com responsabilidade. Em 28 de outubro de 2004, um homem de 50 anos, piloto de avião e mergulhador, chamado David John Shaw, quebrou o recorde mundial de mergulho mais profundo. Ele quebrou o recorde ao alcançar a profundidade de 270 metros num local chamado Bushman's Hole, uma das cavernas com água doce mais profundas do mundo, que fica na África do Sul. O único propósito desse mergulho foi quebrar o recorde mundial. No entanto, quando ele finalmente chegou no fundo, ele encontrou algo que o surpreendeu. Nas profundezas da caverna estava o corpo de Dion Dreer, um mergulhador de 20 anos de idade que faleceu na caverna há 10 anos atrás. Caralho. Já que o corpo humano começa a afundar após certa profundidade, o cadáver do homem jamais flutuou de volta à superfície. Dada a dificuldade e o risco extremo de mergulhar a tais profundidades, todos os planos para recuperar o corpo foram cancelados na época da tragédia. Uma placa em sua homenagem foi instalada na entrada da caverna, e foi assim que o David soube para quem que ele estava olhando. Depois de ficar observando o corpo em choque por alguns segundos, o David se aproximou e iniciou uma tentativa de recuperar os restos do rapaz. Infelizmente, tem que pegar o loot, né? Depois de uma década dentro da água, os cilindros de ar estavam firmemente presos na lama do fundo. Mais importante ainda que isso, o David já havia passado tempo demais naquela profundidade, e ficar muito mais além disso teria sido fatal. Não, mas volta, se prepara, parte para o resgate novamente. Assim, ele resolveu amarrar uma corda no corpo e retornar à superfície com essa nova informação. Wasn't very steep, and when I saw the body over to my left, I thought, oh, that's the end of going deep. So just tied my line to it, and by then I was, well, we won't discuss that. And
so I just flicked my line. A notícia da descoberta do corpo se espalhou rapidamente, eventualmente culminando com o David conversando com os pais do rapaz e prometendo trazer o corpo de volta. Depois de alguns meses de preparação, um novo mergulho foi agendado para 8 de janeiro de 2005. Infelizmente, essa tentativa heróica do David de trazer algum conforto aos pais do Dion acabaria em uma catástrofe muito pior do que se podia imaginar. Como assim? O mergulho em cavernas pode ser considerado ainda mais perigoso que a exploração de cavernas não submersas. Os mergulhadores precisam gerenciar seu nível de oxigênio o tempo inteiro, se esquivar de formações rochosas afiadas e explorar o lugar num ambiente bem mais escuro, uma vez que mesmo as lanternas mais poderosas não são tão eficientes dentro da água. Não, mas Se porra. somarmos a isso a pressão de 270 metros de água acima, o desafio se torna incrivelmente difícil, com apenas algumas poucas pessoas no mundo inteiro sendo capazes de superá-lo. Assim, Sim. tudo precisava ser perfeito para que essa operação de resgate tivesse sucesso. O David trabalhou com mergulhadores da polícia, mergulhadores militares e uma equipe médica para Não, mas ele já não tinha descido. Era só repetir o processo. assegurar Só que com uma corda, sei lá. que tudo ocorresse bem. Não é não? De acordo com o plano, o David usaria a corda que ele prendeu na primeira descida para alcançar o corpo e as profundezas. Sim. Toda a operação levaria um total de 12 horas para evitar uma coisa chamada doença de descompressão. Como assim? Assim, 12 horas? Ao invés de ficar com o corpo por todo o tempo, o David passaria os restos mortais para seu amigo, Don Shirley, aos 220 metros de profundidade. O Don, por sua vez, passaria o corpo adiante a outro mergulhador mais acima, que por sua vez passaria para outros e assim por diante. Dessa forma, o Don poderia voltar para próximo do David, dando um suporte para qualquer eventual problema. Não, mas o corpo ele tava intacto? E sei lá como é que funciona o processo de decomposição debaixo da água. Ou será que tinha só os ossos? Imagina se ele pega osso por osso. Primeiro ele traz o crânio, pega as costelinhas uma por uma, depois eles montam igual um quebra-cabeça quando estiver na superfície. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Uma foi? hora e meia depois que o mergulho iniciou, a equipe na superfície recebeu uma mensagem macabra de um dos mergulhadores de suporte. A mensagem dizia que eles não viram nenhuma atividade nem do David, nem do Don. Não muito depois, uma segunda mensagem chegou na superfície. Esta era do Don. Ele mencionou na mensagem que conseguia ver o David à distância, mas que ele não se movia. Enquanto essa mensagem estava vindo para a superfície, o Don tomou uma atitude corajosa e tentou alcançar o David sozinho. Ele excedeu a sua profundidade limite, o que fez um dispositivo de mergulho que permite reciclar o ar embaixo d'água implodir. Isso o fez sofrer com uma condição chamada envenenamento por oxigênio, fazendo-o vomitar a 220 metros abaixo d'água. Mesmo assim, ele conseguiu amarrar uma corda no corpo de seu amigo. Felizmente, ele permaneceu agarrado à linha de vida e eventualmente foi puxado para fora da água, ainda respirando. O David, no entanto, não sobreviveu. Caralho. Mas quando o time de suporte puxou seu corpo, eles tiveram uma surpresa. O corpo do Dion também estava amarrado na linha de vida. Nos dias seguintes ao resgate, Nossa. os investigadores assistiram às imagens capturadas pela câmera montada na máscara do David. Eu não consegui encontrar o vídeo original com as imagens cruas. O único vídeo online é um pequeno trecho narrado pelo Don, o amigo do David que quase morreu tentando passar uma corda no seu corpo. As imagens mostram o David se aproximando e sacrificou. tentando colocar o corpo do Dion numa bolsa. Infelizmente, é aqui que o plano começa a se desmantelar. O corpo do Dion estava inesperadamente solto da lama, se movendo de uma forma incontrolável.
Mesmo assim, o David tenta completar sua missão, mas acaba enrolado na corda. Nossa, Now, cara. this line is just getting everywhere because this body is floating. It's not stuck. Everything's moving. Right, light gets caught on the Que line there. bizarro. Move it out the way. Still got a nice bright light. Todo esse esforço extra resultou no David negligenciando os seus medidores. Este erro custou caro, fazendo o David sofrer os efeitos de uma coisa chamada narcose por nitrogênio, o que os mergulhadores também chamam de embriaguez nas profundezas. Os sintomas incluem raciocínio lento, perda da visão periférica Nossa. e redução das funções nervosas e musculares. Para simplificar, ele perdeu praticamente tudo o que precisava para sobreviver naquela profundidade. Aflito, ele chegou a pegar uma tesoura para cortar a linha enrolada, mas a falta de coordenação e de resposta dos movimentos tornou o corte impossível. Cara, imagina o desespero desse cara, velho. Tá maluco. Enquanto ele lutava para ficar consciente, a última coisa que ele viu foi a visão aterrorizante da máscara do Dion olhando de volta para ele. A Nossa, linha cara. enrolada nos dois foi o que permitiu que ambos os corpos fossem Tá resgatados. maluco. Dessa forma, mesmo após a morte, o David completou a sua missão. Caralho, ele se sacrificou, velho. Nossa, que história, hein? Cara, é incrível como esse canal só tem vídeo bom. Se inscrevam lá, é sério. Arquivo Obscuro. Nossa, cara, que legal.